Boa noite a todos, aos encarnados e aos desencarnados que vêm também para nos assistir. Boa noite. Estão todos ouvindo bem aí atrás? Eu acho que tá baixo, né? Eu vou aproximar ele um pouquinho. Vamos ver, melhorou? A gente trouxe como tema hoje falarmos sobre as bem-aventuranças. Eu percebo que muitas vezes, quando a gente toca nesse assunto, algumas pessoas não conhecem a fundo o que são as bem-aventuranças. Que momento foi esse das bem-aventuranças? A gente ouve, quando a gente ouve falar nelas, assim, tópico a tópico, a gente reconhece, mas a gente ainda não compreendeu profundamente a mensagem que ela traz. E estudando sobre isso, eu me senti como o aluno que ele passa de ano sem ter todo o conteúdo. E assim eu me senti, como se eu estivesse avançando, mas faltando uma matéria muito importante para que eu possa ter a ascensão a um novo patamar. Por isso a escolha, para que primeiramente eu possa aprender sobre esse assunto um pouco melhor. E o mais importante de tudo que a gente for falar hoje é que a gente coloque isso no dia a dia, na prática das nossas vidas. Então vamos voltar no tempo. Jesus já havia escolhido todos os seus 12 apóstolos e começava uma nova etapa. Ele dizia a eles que em algum momento ele falaria ao povo. Então ele se dirige àquela fonte onde ele encontra uma mulher chamada Fotina, em que ela tinha tido vários maridos, por isso ela não era bem aceita pela sociedade, e ela ia à fonte sempre no horário do meio-dia, que era muito quente, muito trabalhoso, e ele vai justamente nesse momento. Ele escolhe essa mulher que aos olhos da sociedade não agia de acordo com aquilo que eles tinham como correto. Mas o que ninguém sabia é que dentro dessa mulher havia uma chama, uma vontade muito grande de conhecer esse profeta que tanto falava, porque ela se sentia infeliz. E ela buscava, nessa esperança de encontrá-lo um dia, uma mudança na vida dela. E ele conversa com ela e pede para que ela conte para todo mundo que ele chegou, que ele era o Messias. E ela faz o trabalho muito bem feito. Então o povo todo vem ao encontro dele. Ao encontro dele para ouvi-lo. Alguns já tinham visto ele peregrinando pelas cidades e já tinham encontrado em algumas situações, ouvido a fala dele. Então, com o chamado dela, eles foram ao encontro de Jesus para que eles pudessem ouvi-lo. E Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela descreve. Amélia Rodrigues, ela descreve os momentos de Jesus com muita propriedade, com a propriedade de quem vivenciou esses momentos. Então, ela dá detalhes da luz do sol, de como as pessoas estavam se comportando, de coisas que só quem viu poderia dizer. E eu vou ler só alguns pedacinhos para a gente ter ideia desse momento, porque Jesus ele começa essa vida pública dele depois de um tempo, né? Ele ficou em busca de todos os apóstolos, e a primeira aparição dele pública é esse momento em que ele vem trazer para a gente as bem-aventuranças, que a gente vai descobrir o que é.
E aí ela descreve o dia. Aquele junho estava ardente, mais do que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente abafado. Não, pode deixar aqui. Enquanto o sol, semi-escondido além dos picos altaneiros, encandecia as nuvens vaporosas que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. A montanha de suave aclive terminava em largo platô, salpicado de árvores de pequeno porte, que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo a multidão afluíra para ali, como atraída por fascinante expectativa. Eu não vou ler tudo, para que vocês tenham a curiosidade de olhar lá no texto, até porque o texto é comprido. Eu vou pegar alguns pedacinhos para a gente entender como que isso aconteceu. Então, a gente já percebe que o dia estava bonito. Era um final de tarde. O sol deveria estar se pondo pela coloração, pela forma em que ela descreve. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no. E ouviram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Nesse período, as pessoas eram muito duras, muito rudes. Se conquistava as coisas na força, no tom de voz, na brutalidade. Enquanto que Jesus chega no meio desse povo que está tão sofrido e tão dolorido e trata cada um deles com amor. As vibrações das palavras de Jesus geravam uma energia que era indescritível, mas para aqueles que tinham olhos de ver. E normalmente, quando a gente é abatido por uma dor muito grande, quando o sofrimento bate na nossa porta, o nosso coração se abre um pouco mais. Nós nos tornamos mais frágeis. A gente fica mais sentimental. E quando alguém vem ao nosso encontro e fala uma palavra de amor, de carinho, aquilo nos toca profundamente porque é a nossa necessidade naquele momento de atenção, de uma palavra de amor. E era isso que ele fazia muito bem. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido, nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, enquanto Lucas informa que, descendo com eles, parou num lugar plano. Subir ou descer, não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive, ele se deteve e de pé. Porque quando a gente fala em nome de Deus, devemos estar de pé, em respeito à grandiosidade de Deus. Vestiu-se de poente. Era a luz do sol revestindo ele de uma luz muito provável avermelhada, que trazia um tom diferente e que ainda dava mais cor e vida para aquele momento, para que ficasse registrado na mente do homem. A auréola fulgente incendiou-lhe os cabelos que a leve brisa desnastrava, esfogueados. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta no magote, homens, mulheres e crianças que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem nunca ouviu essa frase, né? E as outras que seguem. Ali ele começava as famosas bem-aventuranças. E ali ele decorre. A Amélia Rodrigues, ela explica cada uma delas. Que nós não vamos ler.
E nesse mesmo dia, ele trouxe tantas outras informações. E uma delas ele disse assim: sois o sal da terra, sois a luz do mundo, não cuideis que vim destruir a lei. Ide reconciliar-vos com o vosso irmão. Não cometais adultério, nem escandalizeis. Não jureis, não resistais ao mal. Amai o vosso próximo, aos vossos inimigos. Sede perfeitos. Orai assim: Pai nosso que estás nos céus. E ali ele trazia essa prece que até hoje nós fazemos, como prece de cura, como prece de refazimento, como lição para a prática do bem. O Sermão da Montanha é o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Jamais se repetirá. O fasto ficará assinalado para todo sempre. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem, Redentor. E assim ele trazia não só as bem-aventuranças, que são, quando ele começa a vida pública, ele traz para aquele povo sedento como um manual de como proceder e de como se modificar. Porque quando a gente se modifica, tudo se modifica ao nosso entorno. Nós refletimos no nosso planeta aquilo que nós somos. Então, esse chamado para que a gente possa se modificar internamente, modificar as nossas atitudes, para que o nosso planeta possa se modificar. E nunca foi tão urgente que essa mudança fosse feita. Por isso eu me senti extremamente atrasada. E o tanto que precisamos ler e estudar essas mensagens do Cristo para que a gente possa modificar a nossa condição e podermos permanecer na Terra, nesse planeta que futuramente será um berço esplêndido. E o que significam essas bem-aventuranças? Mahatma Gandhi ele disse assim, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olhem a importância do Sermão da Montanha. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. E é aí que o povo se perde, né? Porque muitas vezes a gente prefere a posição, prefere ter bens materiais do que passar pelas dificuldades ou de ser um simples cidadão, mas que traz a riqueza dentro de si. Nós somos sempre que a gente escolhe essa mudança para caminhar e trilhar pelos ensinamentos de Jesus Cristo, nós somos perseguidos. Não como a gente viu lá atrás, ou às vezes a gente ainda vê alguma situação muito parecida, mas somos perseguidos porque, como dizem, assaltante não assalta a casa vazia. Se somos perseguidos é porque temos um tesouro dentro de nós. E esse tesouro, ele brilha nos olhos daquele que não tem. É daí que vem a inveja, vem tantos sentimentos que ainda nos atrasam. Quantas são e quais são as bem-aventuranças? As 8 bem-aventuranças ou beatitudes, como a Igreja Católica, os cristãos católicos, eles usam esse termo, que constituem o início do Sermão da Montanha. Emanaram da plenitude do Espírito de Jesus e
foram proferidas após uma noite inteira de comunhão com Deus, como diz o evangelista. Ele passou uma noite inteira instruindo um pequeno povoado, para que eles pudessem, a partir dali, levar esse ensinamento. E é isso que a gente faz aqui. A gente repete, como foram repetidas de lá para cá, nesses encontros com pequenos grupos, onde a gente traz essa informação dita por Jesus. Toda a beleza daquilo que é falado aqui na frente, nada é daquele que fala, e sim do ensinamento de Jesus. Ele é que traz a beleza revestida na palavra. Ele é que traz o conteúdo com a riqueza e a pureza do qual nós todos necessitamos. Então, é super importante que a gente comece a olhar mais para essas palavras. E aí vem as bem-aventuranças todas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente precisa compreender cada uma delas. Por isso a necessidade do estudo. Quando fala de pobres de espírito, quando fala a palavra pobre, algumas palavras, elas nos remetem, a gente faz uma tradução meio literal, e ser pobre de espírito não é aquele que é pobre de bens. É aquele que não tem conhecimento das coisas de Jesus. Eu gosto de orar sempre por aqueles que não conhecem a Jesus. Porque deve ser muito triste a gente não conhecer a Jesus e não ter fé em Deus. Fica muito vazia a nossa vida sem essas figuras presentes para aqueles momentos mais difíceis, que é onde a gente escuta, ouve, passa pela dificuldade, mas dentro do coração há esperança, porque a gente sabe que tudo passa, que aquele momento ele é transitório. Todo o mal que existe na Terra, ele é transitório. Ele um dia vai ficar só na história, num passado, em que só vamos lembrar que passamos por essa etapa. Bem-aventurados os puros de coração. Quando Jesus falava de pureza, ele remetia às crianças, né? A pureza da criança que não faz julgamento, que não tem noção de olhar e ver com maldade. Quando a gente se assemelhar a isso, a gente já vai estar num caminho melhor. O caminho é grande, sabe? Mas é importante que a gente saiba como que funciona e o que significa para que a gente possa fazer as boas escolhas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Isso não precisa nem a gente pensar muito, porque é óbvio. Mas às vezes a gente diz assim, não, mas eu sou brando, eu sou pacífico. Não, não é não. Não é porque quando a gente vê alguma coisa errada, a gente ainda tem pensamentos negativos. A gente ainda fica com vontade de ir lá e torcer, né? Aquele que fez a coisa errada. Isso vai acontecer quando a gente olhar alguém fazendo algo de muito ruim e ter um sentimento de piedade. Aí a gente vai estar pronto. Mas isso é um caminho a ser percorrido. É um exercício, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Óbvio, perdoa para ser perdoado. Tenha misericórdia para que a gente possa encontrar a misericórdia é uma coisa tão linda e Deus é tão misericordioso conosco que a gente está sempre errando. Eu não estou dizendo que nós estamos caminhando, né, adiante e tendo novas oportunidades e sempre, eu ia dizer na maioria das vezes, não é sempre, nós não somos merecedores. Porque a gente não lembra hoje, mas a gente já fez coisas de que hoje, se a gente soubesse, que graças a Deus a gente se esquece, a gente se envergonharia muito e poderia até entrar num estado de loucura, se a gente soubesse o que a gente já fez. Então, Deus é misericordioso e proporciona para a gente uma nova oportunidade, novos momentos, novas convivências, para que isso vá se diluindo e que a gente tenha tempo de
de reparar tudo aquilo que a gente já fez de errado. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se a gente não começar a ter um pouco de pureza dentro do nosso coração, a gente não enxerga Deus. E enxergar a Deus, gente, é nas mínimas coisas. Quando eu cheguei hoje aqui, que parei ali fora, eu disse para o Divaldo, eu disse assim, meu Deus, Divaldo, que é o Garapuvu. Esse Garapuvu que tem aqui na frente. O céu estava colorido num tomzinho de rosa por trás, que é uma coisa maravilhosa. Isso são coisas de Deus. Então temos que ter olhos de ver, né? Às vezes a gente passa e não enxerga essas coisas. A gente não enxerga a beleza e as coisas ricas que a vida nos proporciona, porque a gente está sempre preocupado, às vezes, sempre com o amanhã, o depois de amanhã, e não vive o nosso hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que traz a paz. Mas para que eu traga a paz, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Porque a paz começa dentro, não é fora. Eu não tenho paz porque meus filhos incomodam muito, porque o meu marido me dá trabalho, porque o fulano faz isso, porque a minha mãe aquilo, porque o meu pai não. Não tem nada a ver, nada disso. Porque eu posso viver com todos esses problemas se eu tiver amor no coração, se eu tiver paciência, resignação, se eu tiver todos esses sentimentos que me elevam e elevam o meu pensamento e eu saio da faixa vibratória que nos adoece. Aí a gente passa e a gente vence aquela batalha. E aí a gente consegue dar para o outro um pouco daquilo que a gente tem. Mas eu só posso dar quando eu tenho. Se eu não for pacificadora, que paz é essa que eu posso dar? A paz de Jesus é algo completamente diferente daquilo que a gente pensa. E é essa que a gente tem que buscar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, todas as vezes que a gente for estudar, que a gente for trabalhar em prol de Jesus Cristo, nós vamos ser perseguidos de alguma forma. E a gente tem que ter força. Tem que ter perseverança. As coisas acontecem assim para desviar a gente do caminho. Tem um palestrante, que eu nunca lembro o nome dele, que deu branco uma vez, aí eu fico com esse branco pro resto da vida. Ele diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Mas isso serve para os cristãos. Todo aquele, porque o espiritismo não é o caminho para se chegar a Deus. Ele é um dos caminhos. Qualquer religião ou religioso pode alcançar esse caminho. Cada um dentro do seu entendimento. Porque sentimentos de amor, tudo isso que foi lido até agora aqui, nenhum deles diz assim, ó, nessa religião tu alcança isso, ou na outra religião tu alcança aquilo. Não. São coisas que vêm dentro da gente. Existem informações que elas são nossas de sempre, desde a nossa formação, porque está no nosso DNA. A gente só vai aprimorando, a gente vai compreendendo como lidar com isso, mas já estão dentro da gente. E o que Jesus quis dizer com tudo isso? Trazendo as bem-aventuranças. O Severino Celestino, ele tem um texto que se chama Sermão do Monte. Ele diz assim, na verdade, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, que esse é o nosso propósito, a gente não pode desistir. Isto transforma o Sermão do Monte em um sermão de exortações. Coloca aí Jesus o bom ânimo, a esperança e a confiança para os que sofrem, apresentando a condição de se caminhar para Deus neste caminho ou busca se conquistar, então, a felicidade.
A bem-aventurança será então a colheita, uma consequência da boa plantação realizada durante a nossa existência. Tudo aquilo que a gente fizer de bom, a gente vai colher lá na frente. Quem planta pimenta, colhe pimenta, disse o Haroldo Dutra Dias há pouco tempo aqui em Floripa. Agora, se a gente planta coisas boas, vamos colher frutos bons, né? Tudo de acordo com nossas escolhas, com as nossas atividades. Qual a mensagem das bem-aventuranças? Nas bem-aventuranças, o pensamento de Jesus é apresentado como uma estrutura interna que remete à essência da lógica do próprio cristianismo. Um estilo de vida, uma coerência de caminho de vida, da qualidade da existência que Jesus veio instaurar, que é a lógica do amor. Então, quando ele trouxe essas informações, ele meio que ele disse assim, ó, agora eu vou dar para vocês, se fosse nas palavras de hoje, né? Vou trazer para vocês um manual de instruções. Segue esse manual e vai dar tudo certo no final. Porque a gente faz hoje, mais ou menos, às vezes erra, e às vezes acerta, mas vai indo. A gente vai aprendendo, a gente vai modificando o nosso interior, porque de repente uma chavezinha se vira e a gente diz assim, não, isso aí eu não faço mais. E a gente não faz mais mesmo. E aí a situação pode ocorrer em torno da gente que a gente já sabe se defender. Então é um processo de estudo. Óbvio que muitos já aprenderam lá atrás, né? Mas a condição interior desses que vivenciaram os ensinos de Jesus e que progrediram já era uma condição diferente. E talvez a gente ainda esteja aqui, sem querer dizer que todos estão no mesmo patamar, porque a gente não está, há uma mescla, né, de estágios, mas nós estamos ainda aqui porque a gente não tinha condições de entender ou de compreender aquilo que foi dito lá atrás. Ele mesmo, quando ele vai encerrar a sua vida pública, os que acompanhavam ele, outra palavra que de vez em quando some do meu vocabulário, os apóstolos. Os apóstolos ficaram preocupados e disseram para ele, meu Deus, como que nós vamos viver sem a tua figura aqui com a gente? E ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador prometido, que vai explicar tudo aquilo que não foi possível compreender agora. E ele fez. E hoje, cada um de nós que está aqui hoje nessa sala tem condições de compreender essas mensagens do Consolador. É o nosso Evangelho, são as obras, né? O Pentateuco kardeciano, que nos explica tudo. Tudo, tintim por tintim, porque cada bem-aventurança dessa, ela tem a explicação dentro do Evangelho. E aí eu trouxe para vocês a parábola dos 2 fundamentos, que é de Mateus, que é exatamente o que acontece com a gente de uma maneira figurada. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela desmoronou. E foi grande sua ruína. Eu não fiz nada de ruim. Eu não trato ninguém mal. Eu fico lá quieta no meu canto. Mas a pergunta não vai ser essa, quando a gente retornar. O que tu fizestes de bom? Não vai perguntar se tu era espírita, se era médico, se era engenheiro, se era agricultor. Quais
foram? De tudo aquilo que eu te ensinei, quais foram as lições que tu colocasses em prática? Essa vai ser a pergunta. A casa desmorona ou não de acordo com a nossa edificação. Aonde é essa edificação? É aqui dentro. É aqui dentro. Porque a gente carrega no nosso espírito todas as informações de tudo que a gente vivencia. E só levamos daqui aquilo que construímos, bom ou ruim. E aí, para a gente finalizar, vamos falar, lá no livro Pão Nosso, tem as bem-aventuranças falado por Emmanuel. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, olha só, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Isso a gente está vendo muito hoje, uma perseguição aos religiosos. E a gente tem que estar firme de pé. E tem que ter amor por esses que estão nos injuriando. Esse é o ponto. É a gente ver aquela coisa que vem no celular ali e que dá um... Nossa, estão fazendo isso? E a gente olhar e dizer assim, Senhor, ajuda essas criaturas a acordarem a tempo de não estarem na ruína total. Porque é triste a gente retornar à pátria espiritual sem nenhum tesouro para levar nos braços. Essa é uma fala de Lucas, tá? O texto vai começar agora. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Então, toda vez que a gente está dentro dessa linha reta dos ensinos de Jesus, a gente vai tentar ser abatido, mas a gente precisa ser perseverante, porque sempre vai haver luta, porque é uma necessidade nossa. E é aí que a gente vai reparando todo o mal que a gente fez. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas a adesão sincera às sagradas obrigações do título, o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas, que são palavras que não vão se modificar nunca. A gente pode estudar durante 1000 anos. Essas bem-aventuranças, elas vão sempre ter o mesmo sentido. São raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, ser visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Tem gente que morre de medo da pobreza, de descer um cargo, de qualquer situação dessa. Então, acabam se perdendo, fazendo mais escolhas que prejudicam o outro. E aí é onde a gente vai ficando para trás. E muitos outros sentidos, né? Porque essas frases, elas dão sentido para muita coisa na vida da gente. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. E é por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Só para a gente finalizar,
Foi perguntado eu li essa semana isso. Foi perguntado para o Chico qual o espírito mais iluminado que ele já tinha conhecido, que ele já tinha visto. Aí ele contou a história de que Emmanuel um dia chegou para ele e disse assim: houve, na época de Jesus, um soldado que foi interrogado porque queriam saber onde estava Jesus. E não sei por que disseram que ele tinha escondido Jesus. Jesus, ele de vez em quando sumia do olhar do povo. Ele ia meditar, refletir, ia ter uma conversinha de pé de orelha com Deus, né? E ele sumia e ele foi questionado, ele foi trazido e foi perguntado a ele aonde se encontra Jesus. Só que ele já andando, fazendo o trabalho dele, o ofício dele, ele já tinha ouvido a Jesus. E ele tinha se convertido ao cristianismo. Ele tinha sido tocado profundamente com as palavras de Jesus. Aí ele olha, como ele não tem resposta, porque ele não sabe onde está Jesus, ele olha corajosamente e diz assim: Jesus está no meu coração. Aí a autoridade maior olha, pede para o soldado e diz assim: então arranca agora o coração dele. E ele vem com uma faca, abre o peito dele e tira o coração dele. Chico conta que nesse momento entra um ser iluminado dentro da sala, que ele fica cego, ele não consegue olhar. Aí aos pouquinhos ele vai olhando, e aí ele enxerga que é uma criatura, com aquela luz toda, mas a luz vinha do peito dele, que ele podia ver que não tinha coração. Era o espírito desse soldado, que ele se apresentava nessa forma porque foi ali que ele se modificou e que ele foi mártir, para que essa história pudesse chegar até hoje nos nossos ouvidos. Então, no dia que Jesus estiver assim no nosso coração, nós vamos estar emanando toda essa luz, porque como ele mesmo disse, os olhos são a candeia do corpo. Quando os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Que a gente possa sair daqui mais elevados. Levemos esses ensinamentos de Jesus como uma condição do nosso pensamento, porque nós podemos. A gente tem esse poder de se elevar e de estar mais perto dele. Que Jesus nos abençoe e que vocês todos possam ter um bom retorno, assim como eu também, aos nossos lares. Boa noite. Obrigada pela atenção.